Em 2014, motivado pelas linhas de crédito abertas pela China para a construção de infraestruturas em Angola, o ex-presidente José Eduardo dos Santos publica um decreto para a elaboração de estudos e documentos de concurso para a construção da barragem de Caculcabaça com a empresa Coba. Em julho de 2016, a empresa apresentou a sua proposta. Uma barragem projetada para ser a maior do país, com capacidade de produção de 172 megawatts e chamada de Caculcabaça, na província do Kwanza Norte. Hoje, na série de reportagens especiais O Banquete, nós vamos mostrar como esse projeto de bilhões de dólares foi uma vez mais utilizado como fachada para o enriquecimento ilícito da primogênita do ex-presidente da República. A 12 de junho de 2015, antes mesmo do estudo da Coba ficar pronto, o ex-presidente assina o despacho que celebra o contrato de empreitada entre o Ministério da Energia e Águas e o consórcio CGCC Imiária Holding Limitada, com um valor de cerca de 4 mil milhões de dólares. As irregularidades começaram já aí, na adjudicação do contrato ao referido consórcio. Nenhum concurso público ou procedimento formal foi seguido conforme exige a Lei da Contratação Pública e alertado pelo Tribunal de Contas. E aqui temos um problema sério. Primeiro, não havia consórcio nenhum. Esta era a designação de uma empresa criada por Isabel dos Santos, precisamente para este projeto. Como de costume, Isabel sempre utiliza um teste de ferro. E no caso da CGCC Imiara, aparece o Sr. Fidel Quilange Assis Araújo, representante da 21S, a empresa com sede no endereço de uma das residências privadas de Isabel dos Santos. O mesmo Fidel também aparece como representante do casal noutras empresas. As evidências do envolvimento da empresária já seriam, até aqui, suficientes. Mas o novo despacho presidencial, assinado um ano depois, em 2016, deixou a falcatrua mais evidente. Duas novas empresas privadas foram adicionadas pelo presidente em vésperas da assinatura do contrato, a China Gezoba Group e a Boreal Investments. Mas uma delas chama a atenção. Com sede em Hong Kong, sem experiência nesse tipo de obras e com o mesmo senhor, Fidel Quilange Assis Araújo, como representante, a Boreal Investments ganha uma participação de 37,5% no consórcio. Na altura da assinatura do contrato, acrescentou-se mais 500 milhões de dólares ao projeto. Passou a ser de 4.500 milhões de dólares. Sem qualquer justificação aparente, o projeto são 4 mil milhões, vai-se assinar o projeto, já são 4.500 milhões de dólares. Quer dizer, só em Angola é que 500 milhões de dólares parece significar o aumento de mais um pãozinho ao pequeno almoço, para reforçar o estômago. A nossa reportagem apurou que logo após a publicação desse despacho presidencial, o Banco de Comércio e Indústria da China realizou um pagamento de mais de 679 milhões de dólares, que foi dividido entre as três partes. Isabel teria recebido cerca de 190 milhões de dólares relativos à participação das suas empresas. E na altura o que se dizia que ela era a maior empresária do país, a mais dotada, com capacidade de fazer as coisas.
E hoje o que é que nós estamos a ver? Que a maior capacidade de Isabel dos Santos não era senão a assinatura do pai. E onde é que está aqui o problema? Como é que, do ponto de vista constitucional, só nesse período, em 2015, o presidente assina despachos presidenciais concedendo aos seus filhos contratos acima de 20 mil milhões de dólares e achamos isso normal? Esse é mais um daqueles projetos, daquelas investidas realizadas com a possibilidade de se retirar algum aproveitamento econômico dos negócios do Estado. Devem levar a avaliação jurídica profunda e também a competente responsabilização. Em 2018, o presidente João Lourenço retirou as empresas de Isabel do contrato. A Procuradoria-Geral da República disse que vai levar o caso aos tribunais. A região que fica entre o bairro da Corimba e da Chicala tem aproximadamente 60 mil habitantes e diversos problemas sociais. Com o argumento de melhorar a vida das populações que ali vivem, em 2014, o governo de José Eduardo dos Santos lança o projeto para a requalificação e desenvolvimento da região. Mas por detrás desta intenção havia mais uma negociata que tinha como fins ganhos milionários para alguns privilegiados. Na série de reportagens especiais do Banquete, nós vamos revelar mais algumas falcatruas envolvendo o casal Isabel dos Santos e o marido e sócio, Síndica do Colo. Um projeto avaliado em 15 mil milhões de dólares, entregue também a Isabel dos Santos. Nessa altura, e com a passagem dela a Sonangol, quer dizer, o que na verdade tínhamos era uma presidenta com os principais contratos do Estado nas suas mãos, com dois chapéus, o chapéu estatal e o chapéu privado. E por que esse era um erro muito grande? Para além do aspecto da corrupção, vimos até hoje o resultado dos projetos que José Eduardo entregou aos seus filhos. Foram um dispêndio maior para o Estado, sem benefícios para o Estado. Tudo começa em 2014, com o despacho presidencial que autoriza o ministro-chefe da Casa Civil a identificar empresas para a elaboração de projetos para a Marginal da Corimba e o metro de superfície da Marginal. Um grande projeto de infraestrutura como esse precisa de muito dinheiro para ser feito. E onde há dinheiro, adivinha quem aparece? Um ano depois do presidente lançar a missão de se encontrar a empresa para fazer a obra, a Urbinvest, de propriedade de Isabel dos Santos, que não tinha nenhuma experiência nesse tipo de obra, apresenta o projeto Marginal da Corimba ao Gabinete de Requalificação ligado à Casa Civil da Presidência. A ideia era transformar a região numa cópia de Copacabana. Mais uma vez, são daqueles grandes planos em que a sociedade houve apenas, não se falaram com arquitetos angolanos, não se fez um estudo com as pessoas que conhecem Luanda, e de repente quem aparece como especialista para salvar-nos do caos que é Luanda é a filha do Presidente da República. Ora,
Então, se ela já esteve nos diamantes, já vimos que nos diamantes ela não conseguiu sequer, com tanto dinheiro que ganhou e gastou em Hollywood, nas grandes festas glamorosas, fazer uma escolinha de adobe. Não estou a falar uma escola de cimento, uma escolinha de adobe, na região que tantas centenas de milhões de dólares lhe pôs nos bolsos. Então, como é que ela efetivamente iria salvar Luanda? Em janeiro de 2016, apesar dos custos astronómicos e sem concurso público, o então presidente José Eduardo dos Santos deu início ao projeto com a celebração do contrato de dragagens com as empresas Urbinvest, a empresa da sua filha, e a Fun-Hort, a empresa holandesa com experiência no mercado. Em novembro, num outro despacho, o presidente aprovou também o acordo de financiamento entre o governo e o banco ING para a abertura de um financiamento estrangeiro no valor de 430 milhões de dólares. Parte desse dinheiro foi pago antecipadamente às empresas em 3 parcelas de valor não divulgado. E apesar do banco ING ter divulgado num comunicado que só fez pagamentos a Fun-Hort e que não havia desvios para outras empresas, e de Isabel dos Santos ter aparecido nas redes sociais a negar qualquer pagamento, a Fun-Hort divulgou um outro comunicado onde afirma que parte do primeiro pagamento foi depositado num banco estrangeiro na conta da Urbinvest com aval do governo angolano. O projeto é interessante para o país, o projeto deve ser executado, nós precisamos, mas deve ser executado com a maior transparência possível, até porque tem um financiamento, o Estado deu garantias a este banco, vamos dizer garantia soberana, a este banco para que o financiamento ocorresse, e era bom que fosse assegurado que o processo todo fosse transparente, mas nós temos tentativas de crime. Em março de 2017, foi registada na 2ª Conservatória de Luanda a SDMC, Sociedade de Desenvolvimento da Marginal da Corimba, uma sociedade anónima que tem o mesmo domicílio de outras empresas ligadas a Isabel dos Santos e que também iriam participar na obra. A 27 de setembro, 5 dias antes de deixar o cargo, José Eduardo dos Santos assina o despacho presidencial concedendo a SDMC a concessão urbanística do projeto com estatuto de interesse público por 60 anos. Ao todo, mais de 20 mil milhões de dólares em projetos que lhe foram entregues, sem concurso público, por decretos presidenciais, despachos presidenciais do pai presidente. E então, se nós, enquanto cidadãos, dizemos que isto estava errado e é preciso que estes bens retirados ilicitamente voltem à esfera do Estado, isto é perseguição. Antes, pelo contrário, a Procuradoria-Geral da República teve tempo suficiente logo de início para iniciar processos de crimes contra Isabel dos Santos e não fez. Tem de se começar a combater a corrupção por um lado e tem de se começar com os principais rostos da corrupção. Isabel dos Santos é inquestionavelmente um dos principais rostos, não da corrupção, mas da pilhagem desenfreada que Angola sofreu. Mas felizmente neste caso foi possível agir antes que o estrago maior fosse feito. Apercebendo-se das irregularidades no projeto, o presidente João Lourenço anunciou em maio de 2019 um despacho que anulou os contratos relativos à implementação do projeto Marginal da Corimba. O projeto vai continuar apenas com empresas líderes do consórcio e as detentoras de financiamentos externos. A exclusão da Urbinvest e da Landscapes representou aos cofres públicos uma economia de 380 milhões de dólares para o Estado.